No capítulo passado, foi nos mostrado uma nova técnica de Robin, onde ela conseguiu reproduzir o seu corpo em uma forma gigante, e muita gente pensou que esse era o auge do poder dela. Porém, nesse capítulo nós vemos uma nova forma ainda muito mais insana do que aquela, dando um grande upgrade na personagem. E além disso, nesse capítulo tivemos uma teoria muito importante que foi acertada e a gente precisa falar disso. E a gente também vai teorizar sobre os poderes da Robin, e também vamos falar sobre o que vai acontecer com o Momonosuke e sobre os próximos acontecimentos dos próximos capítulos. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje tô aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E como vocês bem sabem, a gente sempre responde os comentários de vocês, então vai ser muito legal continuar o papo desse capítulo aí nos comentários. Dito isso, bora pro capítulo. Isso aí, cara, e uma coisa muito interessante de comentar aqui é a primeira página do capítulo em que vemos o Frank bebendo com o Sr. Pink. Provavelmente o Sr. Pink contando a história de sua falecida esposa. Sinceramente, gostaria de ter visto essa cena na própria história e não em uma capa pedida por fã. Como tem tanta coisa pra acontecer no final do One Piece, talvez não dê realmente tempo pra essa cena ser mostrada. Então foi bem interessante. E indo direto pro capítulo, Black Maria comenta que aquela forma consome muito a energia da Robin. Mas a Robin é tão fria que a gente não consegue perceber isso, realmente está se esforçando muito para manter aquela nova técnica. O nome do ataque que a Robin faz se chama Serpente do Mar, porém no kanji está escrito Flor Dragão Marinho. Dá para fazer duas relações aqui sobre esse ataque. O seguinte motivo: os ataques de todos os personagens da obra são de acordo com o que eles vivenciam. Exemplo, o Sanji tem ataques relacionados à cozinha, à comida. Luffy tem ataques como Leo Bazooka e Kong Gun, os animais que ele conviveu durante os 2 anos de seu treinamento. E a Robin não foge disso. Ela, por estudar diversos livros e saber diversas lendas, deve ter visto sobre a Serpente do Mar. A mesma serpente que Dory e Brogy comentam lá na ilha quando os Mugiwaras estão com eles. É a única coisa no mundo que eles não podem cortar, essa serpente. A tradução fala serpente, mas no kanji, como eu falei anteriormente, está escrito dragão marinho. E um dragão marinho comentado já na obra, no capítulo 604, o Frank comenta sobre o dragão do mar que viaja pelo mundo inteiro. Sabendo disso, da serpente que o Dory Broggy comentou e sabendo desse dragão marinho que o Frank comentou, esse novo ataque da Robin pode ter sim surgido por uma coisa que ela já deve ter estudado no passado. Porém, esse ataque da Robin foi uma tentativa de agarrar a Black Maria que acabou não dando certo. No capítulo passado até comentamos o fato dessa forma ter diversas mãos e se assemelhar um pouco com o ataque de Netero do Hunter vs Hunter, mas isso não acabou acontecendo. Esse ataque é usado de outra maneira. Porém, imagine no futuro esse ataque da Robin sim sendo usado, dando várias palmadas no oponente, somando sua nova habilidade de karatê que vamos comentar mais pra frente. Mas no momento esse ataque não funciona e a própria Black Maria fala o motivo. Ela é uma lutadora nata, além do veneno de aranha, ela desvia de todos os ataques com uma certa facilidade. Talvez seja a melhor usuária de haki da observação dentro dos Tobiropos, isso é muito interessante. Nesse momento, a Black Maria acaba prendendo a Robin e é a primeira vez que a gente vê Robin apanhar em uma luta. Inclusive, cara, eu sofri demais vendo a Robin apanhar. E essa é uma das poucas vezes que a gente vê a Robin na história lutando no 1 a 1, o que é uma coisa muito rara. Inclusive, desde o Water 7 que a gente não vê os Mugiwaras enfrentando batalhas 1 a 1 e desenvolvendo novas habilidades. E a gente tá vendo isso em um ano. E, cara, isso lembra demais o Water 7 e eu espero que as próximas batalhas revelem novos poderes dos Mugiwaras. A gente sabe que lá em Water 7 teve o Sanji que desenvolveu o Diablo Jumble, o Zoro que apareceu com Ashura, o Luffy usando o Gear Second e o Gear Third. Foram novas habilidades que eles desenvolveram e espero muito ver isso até o final do arco. Inclusive o Luffy com Gear 5. E nesse trecho da batalha a gente tem um flashback muito legal da Robin com o Sabo e com a Koala. E lá na base dos revolucionários eles querem ensiná-la a se defender sozinha, para que ela vá embora em segurança. E Robin se interessa muito pelo ataque Karatê Tritão, já que Robin não usa muitos socos em batalhas e apesar de seu agarrão ser muito eficiente, não funciona em Black Maria. E quando ela usa o ataque Tritão, ela derruba escombros por todo o cenário, apagando o fogo que Black Maria fez. E é sempre bom lembrar que o Karatê Tritão, ele também funciona como uma espécie de hack do armamento. A gente tem aquela cena que o Luffy sente dor lá na Ilha dos Tritões e o próprio Ruhu foi nocauteado pelo soco do Jinbe usando a técnica do Karatê Tritão sem hack. E
após Robin ter apagado o fogo que a Black Mara causou, Black Mara olha pra Robin e tem um susto. E quem não se assustou nessa cena? Eu pelo menos fiquei impressionado e sem reação. A Robin simplesmente aparece com uma nova forma ainda muito mais poderosa do que a anterior, a Flor Demoníaca, com grandes asas cobertas por sombras, e ela nada mais nada menos que um demônio. E é muito interessante pro próprio desenvolvimento da personagem como ela usou aquilo que fazia ela sofrer muito, ela ser chamada de demônio e ser perseguida desde sua infância, e reverter isso para uma transformação que ela vai proteger os seus amigos e as pessoas que ela quer proteger. E com essa forma assustadora e incrível ao mesmo tempo, a Robin vence a Black Maria com um só ataque, com a grande torção usando vários membros do seu corpo. E cara, simplesmente sensacional. É incrível ver como cada um dos Mugiwaras está se desenvolvendo e ganhando as batalhas de 1 a 1 dos Tobiropos. E eu gostaria de ressaltar uma fala muito interessante da Robin lá na entrevista dela para entrar no bando, quando ela diz que a especialidade dela é ser assassina. Tudo bem que a gente imagina que a Black Maria não vai morrer, né? É muito difícil algum personagem morrer em One Piece, mas ainda assim as técnicas da Robin são técnicas de assassinato, e isso é muito interessante. Exatamente, cara. E entra a questão, a Robin usou hack ou não? Galera, sinceramente, eu gostaria muito que fosse hack, porém, acredito que não. Por quê? Pelo seguinte motivo, o corpo da Robin está totalmente sombreado em algumas falhas e algumas partes, principalmente na mão, dá um aspecto demoníaco para a personagem que a cena precisa. O nome dessa forma de Robin se chama Flor Demoníaca, e segundo a nota do tradutor, na Colômbia existe uma flor rara chamada Orquídea Demônio. Talvez quando essa cena for adaptada para o anime, a sombra da Robin não seja preta como está no mangá, mas sim avermelhada, mais aproximado da própria cor da flor. E ela lutou apenas com sua fruta sem haki e com habilidades de karatê tritão. Em vídeos passados comentamos sobre os tipos de despertar das Akuma no Mi. As paramécias mudam o ambiente, as logias ganham uma grande transformação de seu tipo e os Zoan tornam-se feras bestiais sem consciência. O link do vídeo vai estar aí na descrição. Porém, temos outra visão quanto a isso. Todos pensam que cada tipo de fruta tem um tipo específico de despertar. Mas se for ao contrário, se existem outros tipos de despertar, cada fruto, exceto as Zoans, podem utilizar-se deles. E o maior exemplo disso é Crocodile. Cenas antes dele falar a famosa frase do despertar dos Zoans, tem uma explicação sobre ele tocar nas coisas e destruí-las. Só que isso se parece muito com o despertar dos Paramécias. Porém, o despertar dos Paramécia, em teoria, poderiam de certa forma criar uma transformação. Um exemplo disso é Magellan. Ele cria uma forma venenosa de si, assim como o Amaru de Enel e o Caesar, que citamos no vídeo do despertar. Robin seria exatamente esse exemplo. Nessa luta, ela não só controlava o ambiente ao seu redor, como transformou-se completamente com sua fruta, o que poderia se encaixar nos dois tipos de despertar. Ou seja, dá para imaginar que existem tipos de despertar e as frutas podem utilizar-se deles. Lembrando que não todas, porque nem toda fruta fisicamente conseguiria se encaixar nisso. Eu vou nomear esses dois tipos de despertar como transformação e manipulação, para ficar mais fácil de entender. Teoricamente seria o seguinte: a transformação, o tipo de despertar transformação, transforma o usuário do fruto no tipo do seu fruto e amplia seus poderes, como a gente viu o Amaru de Enel, Magellan com o fruto do veneno, Caesar com o fruto do gás, e agora a gente tem a Robin fazendo isso com o fruto dela, tornando-se essa forma demônio. E temos a manipulação, que seria controlar o ambiente, como a gente viu o Crocodile fazer e também o Doflamingo, e também o Katakuri. As Zoans nesse caso seriam meio à parte, mas a transformação ainda se encaixa neles, porque o despertar de um fruto Zoan aparentemente deixa apenas a fera bestial controlar. Agora imagine só, se a fruta da Robin libertou uma espécie de demônio que existe nessa fruta, o que uma fruta mítica Zoan poderia fazer? Marco transforma-se numa fênix, um ser mítico. Yamato é outro que tem um fruto que liga diretamente com um ser mítico, uma divindade protetora de Wano. E vale sempre se lembrar da fruta do Sengoku, que é a fruta do Buda. Se o demônio da fruta pode libertar-se de alguma forma, um fruto mítico Zoan poderia despertar a divindade que vive nele. É muita viagem, não? Mas comentem aí embaixo o que vocês acham. E é muito legal que a Robin tem esse tipo de upgrade, já que ela não possui o haki. Então se ela ter esse despertar, vai ser uma coisa que outros personagens não têm. Ela estava precisando muito desse upgrade e o Oda entregou com maestria. E para finalizar, as servas de Black Maria, após ver ela no chão, e a Robin em sua nova forma. E com isso, elas ficam em fileira, o que facilita muito pro Brook, o nosso músico. Ele aplica um ataque chamado Orquestra, finalizando todas elas. Com isso, na última página dessa luta, nós vemos a Robin completamente exausta e o Brook indo a segurar. Depois desse capítulo insano, ela merece um tempo para descansar, beleza.
E agora a gente chegou ao grande momento desse capítulo. A gente vai falar sobre o Momonosuke. Ele leva Shinobu para um lugar separado e diz: eu te imploro, Shinobu, use o poder da sua fruta para me transformar em um adulto. E esse momento bagunçou com o fandom de One Piece. No vídeo do capítulo passado, nós falamos que se o Luffy quer chegar lá no domo rápido, a forma pequena do Momo não vai ajudar nem um pouco. Eles iriam demorar muito para chegar lá, pois o Onigashima está em movimento. E Yamato não ia aguentar tanto tempo assim um X1 contra o Kaido. E uma vez, um homem disse: deixem que eles riam, porque quando acertaram uma teoria, nem saberão o que os atingiu. A gente só comentou dessa teoria porque o Bruno Bandeira, que é um youtuber muito legal, que nós gostamos muito, foi um dos caras que foi taxado de louco e desacreditado por essa teoria, mas ele acertou. E tá todo mundo falando disso. E realmente parece ser algo que vai se concretizar. E falando especificamente sobre essa cena, é bem interessante ver essa atitude do Momonosuke. Nem todo mundo gosta do Momonosuke, eu particularmente tenho muitas minhas questões com o personagem, mas eu ainda acho que é um personagem com grande potencial. Porém, essa cena revelou um lado muito legal dele. Ele quer amadurecer, ele quer se tornar um adulto, ele quer perder praticamente boa parte de sua vida pra ficar adulto e poder ser útil de alguma forma, porque de certa forma ele tá sendo inútil nessa guerra. E ele tomar essa atitude de sacrificar parte da sua vida pra levar o Luffy lá pra cima, porque basicamente o que ele vai fazer, a gente sabe que ele não tem como vencer o Kaido. Ver essa atitude dele é muito interessante, é um bom desenvolvimento pro personagem. Eu pelo menos gostei bastante de ver o Momonosuke tomando essa atitude, e com certeza isso vai amadurecer muito o personagem. Embora ele tenha a mente de criança e pareça muito algo como o Shazam, ainda vai ser muito legal ver como o personagem pode amadurecer dessa forma. Exatamente, cara. E pra finalizar, será que o conto de Momotaro vai se realizar? Porque o Momo está subindo com o Luffy. Ambos, respectivamente, representam Momotaro e o macaco. Talvez Marco deixe King para lutar com o Zoro, uma coisa que muitos fãs estão especulando. E com isso, Marco subiria para ajudar na luta. E o próprio Yamato já está lá. Os dois, respectivamente, são a ave e o cachorro. Teremos Marco, Luffy, Momo e Yamato versus Kaido. São muitas possibilidades. Eu sinto que o Onigashima está chegando em seus momentos finais, em seu clímax. Então comenta aí o que vocês acham, o que vai acontecer a partir de agora. Eu particularmente queria muito que isso acontecesse, porque toda essa representação do conto do Momotaro já tá no arco desde o seu início. Quando o Luffy aparece lá na praia, já temos um macaco e um cão, como ele chama, né? E ao longo da história a gente tem essas referências. E o próprio Marco, quando tá diante da Big Mom, fala que ele ainda não sabe muito bem o papel que ele vai desempenhar. E isso pra mim já pode ser uma deixa do Oda. Imagine se o conto do Momotaro for alguma espécie de lenda de Wano, e aquilo realmente é alguma espécie de profecia ou uma lenda que vai se concretizar. Seria muito interessante, a gente teria o conto do Momotaro em Wano e a derrota do dragão. Até porque a gente sabe que, por exemplo, o fruto do Yamato é o fruto de um ser mítico que existe no nosso mundo, lá no Japão. Porém, também é uma divindade protetora de Wano. Então existe esse paralelo entre criaturas do nosso mundo e do mundo de lá. Então seria muito interessante se essa lenda realmente existisse no país de Wano. Seria muito, muito incrível. E é isso, galera. É com isso que a gente vai finalizando esse vídeo. Lembre-se sempre de olhar na descrição, tá aí o nosso Instagram para vocês mandarem mensagem, teoria, o que vocês quiserem. E lembre-se de seguir o Instagram e se inscrever aqui no canal. A gente tá sempre trazendo muitos conteúdos legais pra vocês. E inclusive, a gente tá aí produzindo um vídeo sobre a teoria que ficou tão famosa do Ohara. A gente viu esse vídeo, simplesmente sensacional. E tem muita coisa que ele fala no vídeo que a gente já falou aqui no canal várias vezes, inclusive há bastante tempo no vídeo do Enel. E a gente tá produzindo esse vídeo pra não só trazer essa teoria pra vocês, né, com a nossa visão do nosso canal, como também acrescentar muito mais a teoria dele. A gente tem muita coisa legal pra colocar na teoria dele e melhorar ainda mais essa teoria. A gente tá nessa produção e comentem aí embaixo se vocês querem ver esse vídeo. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!